Quantos estão felizes essa noite? Pode dizer um glória a Deus. Que bom, né, irmãos, estarmos na casa do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2. Deixa só eu achar. Eu quero ler com você essa palavra, ministrar o teu coração esta noite. 1 Timóteo, tá, irmãos? Me perdoe. 1 Timóteo, no capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1. Quem encontrou pode dizer amém? Todos encontraram? Eu quero falar esta noite, irmãos, sobre o tema: a quem Deus ouve. Escuta só, a quem Deus ouve, ou a quem Deus escuta. E eu quero que você fique assim aberto a ouvir esta mensagem até o final, porque eu quero essa noite ensinar algo aqui para a igreja. Quantos podem dizer amém comigo, amados? Então, o que eu vou falar esta noite é um tema muito importante para nós como igreja, principalmente pelos dias que vivemos, por se aproximar 7 de setembro. Então eu quero orientar a igreja através da palavra. Então eu preciso muito que você esteja aberto a ouvir a mensagem esta noite. Posso ouvir um amém? E que esta mensagem hoje possa nos direcionar sobre como devemos agir. Quem está pronto para ouvir, diz glória a Deus comigo aqui essa noite. Então eu quero que você me escute sem reservas. Posso ouvir um amém? Amém ou não amém? Eu não vou defender ninguém, nenhum partido, nada sobre isso. Mas eu quero posicionar a gente como igreja e como cidadãos. O que é que nós podemos aprender com a Bíblia, que é o nosso manual de vida e de fé, de prática e de conduta. Quem está pronto para ouvir junto comigo, diz um glória a Deus aqui esta noite. Então eu vou falar sobre o tema: a quem Deus ouve. Vamos dizer isso todo mundo junto? A quem Deus ouve? É uma pergunta. Então 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: admoesto-te, pois, que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Versículo 2: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra essa noite. Pedimos que o teu Espírito nos conduza, direcione cada um de nós como igreja, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está conectada agora também pelo YouTube. Eu oro pedindo a Ti, Tua graça, Teu favor e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Me faz a gentileza, pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve para o jovem pastor chamado Timóteo, ele vai orientar Timóteo sobre algumas coisas, sobre deveres cristãos, vai ensinar sobre o Timóteo, vai orientar como o Timóteo deveria conduzir a igreja. Em 1 Timóteo e em 2 Timóteo, se nós lermos as duas cartas, é exatamente isso que está acontecendo. É o apóstolo Paulo como um apóstolo, como um pastor mais experiente, orientando um pastor mais jovem, como esse pastor deveria conduzir a igreja. E quando chega no capítulo 2, o apóstolo Paulo está orientando o pastor Timóteo, e ele vai dar uma ênfase, porque ele quer ensinar alguma coisa. Ele está ensinando várias coisas, mas no capítulo 2,
nos 2 primeiros versículos, Paulo quer dar uma ênfase para Timóteo. Então ele está dizendo: Timóteo, diante de tudo que eu já falei no capítulo 1, e tudo que eu vou te ensinar nessa carta, eu te admoesto, eu chamo a sua atenção. Timóteo, eu apelo para você, preste atenção no que eu vou te dizer. Timóteo, antes de você colocar em prática tudo que eu vou te ensinar com a igreja, antes de tudo isso, é importante que se faça, está dizendo o texto, orações intercessoras por todos os homens. Então Paulo vai dizer para Timóteo que a oração, ela vinha antes de tudo. Paulo está dizendo assim: Timóteo, antes de qualquer outra coisa, ensina o povo a orar. Orar por quem? Por todos os homens. Orar pelo pai, pela mãe, pelos vizinhos. Orar pela igreja, orar pelo patrão, pelo amigo de trabalho, pelo amigo da escola. Devemos orar por todos. É isso que ele está dizendo. Antes de qualquer outra coisa, precisa haver uma oração intercessora. Mas aqui, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, nessa carta, irmãos, recheada de orientações para a igreja, orientações para ele, orientações para líderes, orientações para o corpo diaconal, Paulo, diante de tantas orientações, ele vai dar ênfase, ele vai dizer: Timóteo, eu quero te ensinar algo, eu quero te ensinar como pastoreio, mas lembre de uma coisa, como pastorear, mas lembre de uma coisa, antes de tudo, chame a igreja para ser uma igreja intercessora. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus comigo. Então, quando o texto, Paulo vai usar 4 termos para falar da mesma coisa. Então ele está dizendo assim, presta atenção, irmãos, ele diz assim: Timóteo, antes de tudo, se faça, está dizendo no versículo 1, súplicas. Depois ele diz, orações, intercessões e ações de graça. Diga comigo essa noite: súplicas, orações, intercessões, diga ações de graça. Esses 4 termos, quando vamos ao original, os 4 termos, são 4 termos diferentes que se referem a uma mesma coisa. São 4 formas diferentes de se referir à oração. Súplica é um tipo de oração, oração, intercessão, que é oração intercessória, e ações de graça, é oração com ações de graça. Quando, por exemplo, quando Jesus pegou os pães e os peixes para multiplicar, ele levantou as mãos aos céus e ele orou dando graças. Então são 4 termos para falar de uma só coisa: oração. Quem está entendendo até aqui diz amém comigo. Agora caminha comigo. Por que o apóstolo Paulo então está dizendo isso para ele? O apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo, igreja, porque a oração é a arma mais poderosa da terra. Eu vou falar de novo para você. A oração, vamos falar bem forte isso essa noite. Quem está em casa, escreve aí nos comentários. Vamos dizer, a oração tão poderosa que Jesus usou esta arma. Durante o ministério de Jesus, Jesus sempre orava. Jesus sempre orou. Jesus orou, usou essa arma de oração para que pessoas fossem curadas. Jesus usou a oração para que pessoas fossem ressuscitadas, pães multiplicados. Jesus usou a oração até mesmo para consolo da própria alma, quando no Getsêmani ele orou e disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então a oração é a arma mais poderosa da terra. Nos dias de hoje, a internet é um poderoso instrumento que nos conecta com o mundo inteiro. Tem gente agora em casa assistindo o culto, está conectado conosco aqui. A internet, você pega seu celular, você conecta com pessoas de várias partes do mundo, sim ou não, igreja? Podemos fazer reuniões com várias pessoas juntas, ao mesmo tempo, cada um num lugar, mas ali juntas, conectadas no computador, no celular. A internet, ela une, ela conecta pessoas do mundo inteiro. Porém,
apesar de todo esse poder da internet, apesar de toda essa influência da internet nos nossos dias, apesar da internet ter essa capacidade de nos conectar com pessoas, a internet perde para a oração, porque a internet nos conecta com pessoas, mas a oração nos conecta com Deus. Diz comigo, a oração me conecta com Deus. No versículo 2, então, versículo 1, Paulo diz, antes de tudo, façam orações por todos. Mas quando vamos para o versículo 2, o apóstolo Paulo, ele vai focar, ele vai direcionar, ele vai dar uma direção para as orações. No versículo 1 ele diz, vamos orar por todo mundo. Mas no versículo 2, ele diz assim, olha comigo por gentileza na tua Bíblia, versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz que além de orarmos por todos os homens, no versículo 1, ele está dizendo que nós devemos orar por algumas pessoas específicas. E ele está dizendo o seguinte, olha, a gente tem que orar de uma forma direta, uma oração intercessora pelos governantes da nossa nação. Ele está dizendo isso. Ore pelos reis, ore por aqueles que estão em evidência ou eminência, aqueles que estão se destacando. Ou seja, ele está nos ensinando que nós deveríamos orar pelos governantes da nossa terra, e ele vai dizer o porquê. Então nós, como igreja do Senhor, independente de quem esteja no governo, independente de quem é o presidente, de quem é o governador, independente de quem é o prefeito, nós como igreja temos a função, quase que a obrigação, segundo a Bíblia, de nos levantarmos em oração intercessora por essas pessoas. Quem está comigo aqui? É função nossa. Podia me dar só mais um pouquinho de retorno, fazendo favor, Rafael, só um pouquinho. É função da igreja orar, é função da igreja interceder por todos, mas também de uma forma específica por aqueles que são os governadores, os governantes. Então caminha comigo, que eu quero mostrar a você, eu quero tentar te conectar, você como cidadão brasileiro, mas você também como cidadão do céu, você como cidadão dessa terra, chamado Brasil, mas você também como parte da igreja de Cristo. Vale o glória a Deus aqui essa noite, amado. Então, como cidadãos, nós temos o direito de escolher, no nosso país democrático, nós temos o direito de escolher em quem votamos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, como cidadãos, nós fazemos a nossa escolha quando vamos às urnas, ou não? Sim ou não, irmãos? É quando vamos às urnas que nós fazemos a nossa escolha. É um direito nosso, como cidadão brasileiro. Um outro direito que nós temos, por estarmos num país democrático, é de irmos às ruas, em manifestações pacíficas, requerer direitos. Isso é um direito que você tem. Você tem direito de ir e direito de não ir. Sim ou não, irmãos? Diz, é direito meu. Fala bem alto, diz, é direito meu. É o direito que nós temos no país em que moramos. Então, como cidadãos, nós temos a opção de escolher os nossos governantes nas urnas, a cada 2 anos. Como cidadãos, nós temos direitos de irmos às ruas, manifestar aquilo que acreditamos, ou a mudança que queremos, ou o direito de não ir. Até votar, você tem o direito de votar e o direito de não votar. Você pode, por exemplo, justificar o seu voto, sim ou não? Ou você tem o direito de votar nulo. Então nós temos essa liberdade de escolha. Agora, como igreja de Jesus na terra, aí é diferente.
Como igreja de Jesus na terra, nós temos uma posição diferente. Como igreja, nós temos uma posição da qual não podemos abrir mão. Como cidadão, você até pode abrir mão do direito de votar. Você vai lá e justifica. Como cidadão, você tem o direito de abrir mão, de se manifestar ou não manifestar. É um direito que nós temos, mas como igreja, há um direito do qual eu não posso abrir mão, você não pode abrir mão. E qual é esse direito ou qual é essa posição? É a posição de sermos intercessores da nossa nação. Será que tem um crente aqui comigo essa noite, igreja? Essa posição é da igreja. Aqueles que acreditam em outras religiões, eles fazem suas coisas, batem tambor, fazem sacrifícios, fazem o que acham que devem fazer, contra a nação, ou por aquilo que querem que a nação, ou na direção que a nação quer, que eles querem que a nação seja direcionada. Mas nós, como povo de Deus, o que a gente faz? A gente não deve apenas murmurar. A gente não deve apenas, ou não devemos nunca murmurar. Não devemos ficar discutindo um com o outro, brigando um com o outro. Acredito nisso, naquilo, sou desse lado, sou daquele lado. Não, nós temos que nos posicionar como intercessores. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que se levantar para ser intercessora da nação. Tem um crente comigo aqui, pelo amor de Deus, e pode dizer um glória a Deus bem forte aqui hoje. Por que a igreja tem que ser intercessora? Sabe por quê? Vou te falar por quê. A igreja tem que interceder porque Deus não ouve. E eu estou pregando essa noite sobre o tema que vós, né, Deus ouve. A quem Deus ouve? Que voz Deus escuta? Nós temos que interceder porque Deus não ouve a voz das ruas. Deus não escuta a voz das ruas. Deus não se move por manifestações. Manifestações não movem Deus. Deus não escuta. Deus escuta é a voz da igreja, é a voz do seu povo. É bíblico que a gente vai ver. Então preste atenção. As vozes da rua, as vozes das manifestações, o governo terrestre, o governo humano, ele sim escuta. Quando há uma manifestação, o governo precisa parar e pensar, precisa parar e ouvir o povo, porque o poder emana do povo. Então o governo da terra escuta as vozes da rua. Quando o povo sai à rua pedindo mudança, o governo precisa ouvir, mas Deus não ouve a voz das ruas, Deus ouve a voz da igreja. E quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Me ajuda, quem somos nós? Me ajuda, quem somos nós? Deixa eu te contar algumas coisas rápido. Dia 13 de março de 2016, aconteceu no Brasil a maior manifestação popular na história do Brasil. 13 de março de 2016, foi maior do que as diretas já. E nesse tempo, 13 de março, o Brasil parou. E a manifestação era contra, pedindo o impeachment de quem era presidente na época. E era uma manifestação contra a corrupção. A polícia militar disse que houveram 3,6 milhões pessoas em todo o Brasil manifestando. Os organizadores disseram que houveram 6,5 milhões de pessoas nas ruas. Contra a corrupção e contra quem era presidente na época. Escuta. O governo terreno escuta a voz das ruas. Isso aconteceu 13 de março, quando foi 31 de agosto de 2016, houve o impeachment de quem era presidente naquela época. Eu vou me reservar o direito de não falar quem, você sabe quem. Foi o último impeachment da nação. Ou seja, quando houve uma manifestação nas ruas, o governo terreno ouve a voz das
nas ruas. Terça-feira agora, depois de amanhã, dia 7 de setembro, está sendo organizado um grande movimento em prol do Brasil. E fique tranquilo que eu não vim te chamar para fazer parte, eu quero só te dizer algumas coisas. Dia 7 de setembro agora está sendo organizado um movimento grande em favor do Brasil, contra a corrupção, em favor da família, em favor da nossa liberdade de expressão, de eu poder falar o que eu penso, o que eu quero. Então haverá um grande movimento dia 7 de setembro. E essa manifestação do dia 7 de setembro será o quê? A voz das ruas. E essa voz das ruas o governo tem que ouvir, porque a voz das ruas se dirige ao governo. Então dia 7 de setembro, quando houver a manifestação, quem for favorável vai se manifestar. Quem não vai, fica em casa, se manifesta dizendo, eu não vou porque eu não concordo. Ou seja, quem vai ou quem fica, de alguma forma está se manifestando. Então a manifestação do dia 7, ela é direcionada ao governo. Mas a voz, o ouvido de Deus não ouve a voz das ruas. O ouvido de Deus vai escutar a voz do povo dele, a voz da igreja. Então se eu quero dirigir ao governo, como é que a gente faz? Nas urnas ou na manifestação? Mas se queremos dirigir ao Deus Todo-Poderoso, como é que nós fazemos? Oração. Quem está entendendo até aqui diz uma glória a Deus. Se queremos nos dirigir ao governo da nação, e nós temos o direito, você tem o direito de ir, e você tem o direito de não ir, sem violência, com respeito à opinião contrária. E aí cada um de nós como cidadãos decidimos se vamos ou não vamos. Mas se queremos ser escutados por Deus, devemos nos dirigir a Ele em orar. Quem está entendendo até aqui diz amém. Caminha, porque é muito rico o que eu quero te dizer. O apóstolo Paulo então no versículo 2, ele diz, olha comigo por gentileza: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida, o que, gente? Quieta e sossegada, de piedade e o que, gente? Honestidade. O que nós mais queremos, ou não? Quantos querem ter uma vida sossegada? Quantos querem ter uma vida de paz? Quantos? Deixa eu ver, glória a Deus aí. Quantos querem que o Brasil seja um país marcado pela honestidade? Então o apóstolo Paulo está dizendo, como é que faz isso? Orando, intercedendo. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite, amados? Então ele está dizendo, oremos pelos nossos governantes, para a gente ter uma vida mais quieta, sossegada. A gente viu as reportagens nos últimos dias, o que aconteceu no Afeganistão. Se eu sortear aqui hoje uma passagem para o Afeganistão de férias, quer ir? O que aconteceu no Afeganistão? A gente viu o Talibã tomando o poder. E quando o Talibã tomou o poder, o que eles fizeram? Acabaram com a paz e o sossego daquele povo. Sim ou não, irmãos? Nós assistimos imagens de desespero do povo querendo fugir da nação, sem lógica, pendurado em avião, segurando no avião. Um desespero tomou conta daquele povo. Por quê? Porque quando o governo tomou conta, eles entenderam que eles seriam oprimidos. Então a opressão de um governo acaba com a paz do povo. E quando nós olhamos a história do Evangelho, nós lemos na história do Evangelho, como que vários e vários governantes espalhados no mundo inteiro perseguiram a igreja. Como que a igreja foi perseguida. Mandaram matar cristãos, mandaram prender cristãos, perseguiram cristãos, proibiram cultos, enfim. Na história, e não muito longe de nós, mas a gente ainda nos dias de hoje, em alguns países do mundo, não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Não podem se reunir, não pode dizer, eu amo Jesus, eu acredito na cruz, eu acredito no poder do sangue de Jesus na minha vida, eu acredito que Ele é o Messias, o enviado de Deus. Não pode. Você
pode dar um glória a Deus aqui hoje? Em partes do mundo, não pode. Por quê? Porque o governo proíbe. Então, entenda comigo. Ao longo da história, a gente observa isso. E um exemplo interessante, irmãos, é o exemplo da rainha Ester. Nos dias da rainha Ester, na Pérsia, houve um homem chamado Amã. E esse homem um dia chegou diante do rei Assuero. E esse homem convenceu o rei Assuero a matar os judeus. Ele falou assim: rei, tem um povo aí que tem um costume diferente do nosso. Tem um povo aí que tem outro costume. Qual é o costume? De orar, de ler a Torá, de adorar a Deus, de não dobrar o joelho para adorar imagens. Ele está dizendo: tem um povo aí que tem um costume. Rei, a gente devia matar esse povo. Vamos matar os judeus. E aí sabe o que o rei fez? O rei Assuero disse: ok, manda matar todo mundo. O rei simplesmente aceitou e disse: manda matar todo mundo. Era uma perseguição agora contra o povo de Deus. Quem somos nós? Diga comigo, povo de Deus. Era uma perseguição agora na Pérsia que viria do governo. Mas nesse tempo a Bíblia diz que Mardoqueu, como é que chama o nome dele? Mardoqueu enviou uma mensagem à rainha Ester, que era judia, esposa do rei. E ele mandou uma mensagem para a rainha Ester. E sabe qual foi a mensagem que ele mandou? Porque a rainha Ester ficou quieta, calada, como se nada tivesse acontecido. Ela pensou: eu não vou fazer nada, estou protegida. E muitas das vezes esse é o nosso problema. A gente fica assim: eu não tenho nada com isso. Mas Mardoqueu mandou um recado para Ester. Está lá no livro de Ester, capítulo 4, versículo 13. Eu não vou abrir por causa do meu tempo. Mas Mardoqueu disse para ela: Ester, não pense você que se o rei mandar matar todos os judeus, que você vai ficar livre. O negócio vai ficar feio para você também. Ele está dizendo assim: não pense você, Ester, que só porque você está no palácio, se o rei mandar matar os judeus, vão descobrir que você é judia, e o negócio vai ficar feio para o teu lado também. E ele diz assim: é melhor você se levantar, fazer alguma coisa, porque não será que não foi para isso que você chegou nesse tempo? Se você se calar, Deus vai levantar livramento através de outra pessoa. Mas não fique pensando, Esther, que você está livre. Faça alguma coisa. Quando Mardoqueu falou isso para Esther, a rainha Esther, depois você lê na sua casa, a ficha de Esther caiu. Ela pensou: peraí, eu sou judia, se perseguir os judeus, vai sobrar para mim. Diga comigo: eu sou cristão. Diga bem alto: eu sou cristão. Você é? É ou não é? Então diga: eu sou cristão. Diga: se perseguir, vai sobrar. Vai sobrar. Então ela pensou: tem que fazer alguma coisa. Então Esther, sabiamente, ela usou as duas coisas. Olha para mim que eu estou pregando essa noite. Eu te disse que nós temos uma forma de comunicar com o governo da terra, e é uma forma de se comunicar com o governo celestial. Sabe o que Esther fez? Ela usou os dois caminhos. Ela chamou todo mundo e disse para todo mundo assim: vamos jejuar, vamos orar, jejuar, porque orando e jejuando, intercedendo, nós vamos conectar com quem? Com Deus. Porque Deus escuta a voz da oração. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Mas Esther entendeu: esse tempo é urgente, eu tenho que orar, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então ela começou a orar, pôs todo mundo para jejuar, falando com Deus. Mas sabe o que ela fez também? Entrou no palácio, na presença do rei Assuero, e disse para ele: rei, eu tenho algo para te falar. Pegou ou não pegou? Ela usou as duas estratégias. Ela falou com o Pai, falou com Deus, através da oração e jejum, sim ou não, igreja? Mas ela também se apresentou diante do rei e disse: olha, rei, tem que dizer uma coisa. Por que ela fez aquilo? Porque ela entendeu que se ela não fizesse nada, e a coisa apertasse, sobrava para ela. Nos dias de Daniel, caminha comigo, irmãos.
Nos dias de Daniel, houve um rei chamado Dário, ou alguns dizem Dario, filho Dário. E o rei Dário, um dia cismou de criar uma lei. Um dia cismou de criar o quê? Sabe que lei que ele criou? Os outros que faziam parte da equipe, como prefeitos, eles pensaram assim: a gente tem que acabar com Daniel. Aí eles foram lá e falaram assim: ô rei, a gente veio te pedir uma coisa, a gente quer te dar uma sugestão. Ele falou: qual é? Levanta uma lei que proíbe orar. Manda proibir orar. Aí o rei Dário fez o quê? Em Daniel capítulo 6, lá no versículo 11, não precisa abrir tua Bíblia. O rei Dário libera uma ordem e diz assim: a partir de hoje é proibido. Um governo pode fazer uma coisa dessa? O rei Dário fez. Ele falou: não pode orar. Não pode? Não pode? Não pode orar. E aí Daniel orava, mas o rei falou: não pode orar. Mas Daniel sabia que ele tem que conectar com Deus através da oração. E em Daniel capítulo 6, versículo 11, os outros líderes ficaram de olho em Daniel, até que no capítulo 6, versículo 11, encontraram Daniel fazendo o quê? Fazendo o quê, igreja? Orando. E o que aconteceu com Daniel? Foi jogado na cova dos leões. Deus deu livramento para ele? Deu ou não deu? Deu. Mas ele foi jogado na cova? Foi. Se queremos paz como cristãos, se queremos paz para fazer o que a gente está fazendo aqui agora, culto, se queremos paz na nossa nação, se queremos honestidade do nosso governo, se queremos a intervenção de Deus no Brasil, temos que nos levantar em oração e jejum. Tem alguém aqui comigo essa noite, irmãos? Eu não estou dizendo em quem você tem que votar, não. Eu estou dizendo o seguinte: indiferente de quem esteja, a gente só pensa assim: eu gosto ou não gosto no dia da eleição. Votou, está lá, temos que orar para que haja uma vida. A Bíblia está dizendo para que a gente tenha paz e sossego. Sim ou não, irmãos? Tem alguém aqui comigo essa noite? Quando Deus chamou Moisés, vou terminar, para ser libertador do povo do Egito, o povo hebreu, que estava preso no Egito, sabe o que aconteceu? O povo estava escravizado no Egito. Por quê? Porque José havia morrido. A Bíblia conta a história, é o seguinte: José era governador no Egito. Então os hebreus foram para lá e foram bem tratados, porque José era governador do Egito, tinha um governador que temia a Deus. O dia que José morreu, a Bíblia diz que levantou um outro faraó que não conhecia José. E o que esse faraó fez? Ele oprimiu o povo. Ele começou a oprimir o povo, escravizou o povo hebreu, deu tarefa, cada dia mais e mais e mais tarefa para o povo hebreu. E o povo hebreu, a minha Bíblia diz que quando Deus então chama Moisés para libertar o povo que estava sofrendo lá, Deus disse para Moisés: Moisés, eu estou te chamando para você ser o libertador do meu povo, porque o clamor, porque o que, igreja? O clamor do meu povo chegou ao meu ouvido. Então isso prova o quê? Que Deus não escuta as vozes das ruas, Deus escuta a voz do povo dele em oração. Então quando o povo clamava no Egito, Deus escutava. E Deus disse: Moisés, eu vou levantar você, porque o clamor deles chegou aos meus ouvidos. Então como é que eu fecho essa mensagem? Eu fecho essa mensagem dando tanta ênfase nessa frase: Deus não escuta a voz das ruas, mas o governo terreno escuta a voz das... Você lembra de Pilatos? Pilatos, quando estava julgando Jesus, Pilatos não queria condenar Jesus, sim ou não? Não queria. Mas ele foi pressionado por quem? Pelas vozes das ruas. O povo gritava assim:
solta Barrabás, crucifica Jesus. Ele não queria, mas o povo pressionou, até que ele fez o que o povo quis. Por quê? Porque o governo terreno escuta a voz das ruas, mas o governo celestial, o Deus que nós servimos, escuta a voz da igreja em oração. Alguém diz um glória a Deus aqui comigo essa noite? Então, o que eu vim te falar hoje? Eu vim convidar você, igreja, para a gente orar. Orar agora, hoje. Orar amanhã. 7 de setembro, vocês são livres. Quer ir? Vai. Não quer ir? Não vá. Mas faça uma coisa, como igreja. Então eu estou te orientando como igreja, ore. Como cidadão, exerça o seu direito de escolha. Alguém diz amém aqui? Mas orar, nós temos que orar. Temos que interceder. Temos que pedir a Deus, sara a nossa nação. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos cristãos porque seguimos a Jesus Cristo. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos. É assim ou não é? Aí ele fala o quê? Então eu ouvirei. Uau! É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia, igreja. Deus escuta a voz do povo dele em intercessão e oração. Por isso, Deus abençoe. Tomara que a igreja brasileira se una. Para quê? Para orar. Para orar. Para clamar. Não para discutir. Entende, irmãos? Está vendo como é que eu estou pregando? Com todo respeito à tua opinião, mas eu estou te dizendo uma coisa. O que Mardoqueu falou para Esté é muito forte. Esté, se você ficar aí quietinha na tua, se o negócio pegar, pega para você também. Então, faz alguma coisa. E eu vim te convidar. Orar nós podemos. Orar nós podemos. Quem gostaria de orar pela sua própria família aqui hoje? Pelos seus filhos? Deixa eu ver aqui, quem gostaria de orar pelos seus filhos? Orar pelo Brasil? Quem gostaria? Diz um glória a Deus aqui comigo, igreja. Temos que orar, irmãos. Tem que orar, senão daqui a pouco nós estamos pagando R$20 na gasolina, está amarrado. Daqui a pouco a gente vai vender o carro e comprar um Jeg. Um Jeg 1.0. Temos que orar. Precisamos orar muito. Porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo: ah, mas pastor, a Bíblia fala que assim que for aproximar os últimos dias, o negócio vai ficar cada vez pior. Sim, verdade. Mas a mesma Bíblia diz que nós devemos orar. Sim ou não? Então nós vamos orar. Se tiver que ser, se já é o fim, não tem jeito, nós vamos passar. Mas nós vamos passar o quê? Orando. Se já é o fim, amém. Top. Mais perto de voltar para casa. Mas se não é, nós temos que fazer o quê? Orar. Imagina se Esté ficasse pensando assim: não vou fazer nada não, a morte chega para todo mundo mesmo. Morreu morrido, morreu matado, tanto faz. Não. Ela falou o quê? Vamos orar, jejuar, e eu vou lá falar com ele. Por isso que alguns vão para a rua e muitos vão orar. Quantos querem orar comigo essa noite? Eu quero convidar você então, junto comigo, a se levantar, colocar de pé no seu lugar, por gentileza. Aqui na igreja eu sei que a marca do nosso ministério são palavras de cura. São palavras que nos motivam, que nos orientam. É a marca da Batista Vida, das minhas mensagens. Mas hoje eu não podia pregar uma outra palavra que não fosse essa.
para dizer para nós, porque é depois da manhã, o que a gente vai fazer? Você sabe, vou tomar a sua decisão. Como igreja, nós vamos orar. Dia 7 de setembro, eu quero pedir a você, separe a parte da manhã para jejuar, para orar pelo Brasil. Para orar pelo Brasil, pelos jovens, pelas crianças. Irmãos, deve ter agora mais de 70. Domingo passado tinham 75 adolescentes aqui na quadra, de 11 a 15 anos. São quase 100 crianças lá no castelo, só eles ali. Vamos imaginar aí, vamos jogar por baixo, 150 crianças e o quê? Adolescentes. A gente aqui sempre diz, eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. A gente crê nisso como igreja, mas como cidadãos, eles são a próxima geração. E como é que nós vamos entregar para eles? Nós vamos entregar para eles e vamos ensinar para eles que nós vamos vencer, que vamos lutar até o fim, fazendo como? Orando. Tem um crente comigo aqui essa noite? Então eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos, por favor. E por um minuto eu gostaria que nós começássemos a orar. Isso, o pessoal do louvor nem precisa preocupar, a gente nem vai cantar, vamos orar. Levanta a tua mão. Eu queria que você começasse a orar essa noite e começasse a dizer: Deus, sara o Brasil. Algumas pessoas até se ajoelharam. É tão sério isso. Se você tem filho, você sabe o quanto que isso dói na gente. Você cristão, ama Jesus, ama a igreja. Começa a orar, irmãos. Levanta a tua mão e ora. Diz: Deus, tem misericórdia desse país. Deus, tem misericórdia desse país. Senhor, sara esta nação. Senhor, entra com providência no Brasil. Senhor, toma os governantes dessa terra em tuas mãos. Nós oramos agora, Pai, por Brasília. Aqueles homens que estão lá, ó Deus, no Congresso, meu Deus, no Executivo, no Legislativo. Nós oramos agora, Deus, pelos senadores. Meu Deus, nós oramos pelos deputados, pelo STF, meu Deus, nós oramos agora. Meu Deus, oramos pedindo ao Senhor a intervenção dos céus. O que nós não podemos fazer, eu sei que Tu podes, ó Pai. Então nós nos levantamos hoje em oração pelas famílias do Brasil. Oramos, ó Deus, pela nação brasileira. Brasil, nós declaramos sobre Ti, Brasil, o poder do sangue de Jesus. Brasil, nós declaramos sobre Ti, Brasil, uma nação justa. Brasil, nós declaramos sobre Ti uma nação de paz. Brasil, nós declaramos sobre Ti uma nação honesta. Brasil, nós expulsamos de Ti a corrupção. Brasil, nós declaramos sobre Ti, Brasil, que o Senhor Jesus pode sarar essa terra. Brasil, nós declaramos sobre Ti uma terra de bênção. Brasil, nós declaramos sobre Ti uma terra que mana leite e mel. Brasil, nós declaramos sobre Ti um país, de uma nação cujas famílias são saradas por Deus. Brasil, nós levantamos em oração e dizemos: Brasil, a igreja não vai se calar diante de Ti, Brasil. Brasil, essa nação é uma nação onde tem um povo que teme a Deus. Brasil é uma nação que tem a igreja que ora. Brasil é uma nação que tem um povo que rende, que se dobra a Jesus, que dobra os joelhos ao Deus Todo-Poderoso. Brasil, nós oramos por Ti. Brasil, nós oramos por Ti. Brasil, nós declaramos em Ti, Brasil, sobre Ti o favor de Deus. Sobre Ti, Brasil, uma nação sarada. Uma nação sarada no nome de Jesus. Deus, nós oramos pelas famílias brasileiras, Pai. Por cada pai, cada mãe, que haja, meu Deus, trabalho, que haja sustento, que haja, meu Deus, provisão, meu Deus, para as famílias brasileiras. Deus, nós oramos, ó Deus, pedindo a Ti, que Tu possas varrer a corrupção do Brasil. Senhor, une o Brasil, une as famílias numa mesma direção, une esse país, ó Deus, para ser, meu Deus, um país cada vez melhor, em o nome de Jesus. Espírito de Deus, nós oramos, ó Pai, contra essa pandemia, meu Deus, que se levanta também nesta nação. Meu Deus, que a cada dia essa pandemia possa recuar no nome de Jesus, e que o Senhor possa, meu Deus, sarar a nossa nação. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas crianças.
Oh Deus, nós oramos pelas crianças do Brasil. Oramos por essas crianças, meu Deus. Senhor, fortalece as crianças do Brasil. Oh meu Deus, fortalece os nossos filhos, Pai. Não deixa eles se perderem, meu Deus, segura os nossos filhos. Firma os nossos filhos no Evangelho. Firma os nossos filhos, ó Deus, nos princípios da família. Nós oramos, ó Deus, pela família tradicional. Nós oramos essa noite. Meu Deus, tem misericórdia. Se levanta, meu Pai, ao favor desta nação. Se levanta, meu Deus, varre a promiscuidade desta nação em o nome de Jesus. Levanta homens, levanta profetas, levanta homens guerreiros, mulheres destemidas, homens destemidos a orar, a interceder por esta nação em o nome de Jesus. Deus, nós oramos pela igreja brasileira. Senhor, repreendemos toda perseguição contra a igreja brasileira, a menos que seja a tua vontade, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelas igrejas, pelos pastores no Brasil. Oramos pelas lideranças, os líderes cristãos, líderes evangélicos no Brasil. Oramos, ó Deus, Pai amado, por todo o segmento religioso na nossa nação brasileira. Oramos, ó Deus, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia nesta nação. Oramos pelo dia 7 de setembro, que haja paz na nação, que haja uma unidade na nação. Eu peço a Ti no nome de Jesus, não deixa violência, não deixa pessoas morrerem. Meu Deus, não deixa haver quebradeira, pelo contrário, ó Deus, que haja, meu Deus, um espírito de unidade na nação. Meu Deus, não em prol de A ou B ou de um governo ou tal, mas em prol da unidade da nação, da família, do direito, da liberdade. Senhor, essa liberdade que temos de falar, de pregar, de anunciar o Evangelho. Pessoas morreram para a gente poder pregar hoje. Pessoas foram mortas para a gente ter liberdade hoje de pregar, e nós não queremos abrir mão, ó Pai. Toma a nação brasileira nas tuas mãos. Vamos, igreja, eu queria que você orasse por um minuto. Eu queria que você orasse por um minuto. Deus não escuta as vozes das ruas, Deus escuta a voz do povo dele. Então eu vou tirar o microfone por um minuto. Eu queria que você levantasse a tua mão mais alto que você puder, e eu queria que você clamasse a Deus. Ora para Deus e diz: Deus, tem misericórdia do Brasil. Ora, igreja, vamos lá. Que o Senhor nos dê graça e guarde a nossa nação.